Minutos de Negócios, com Jéssica Santiago. Olá, Jéssica Santiago. Sempre um super presente de receber aqui, Jéssica. Como é que tá? Tudo Tudo bem? bem, Leonardo? Eu tô bem, graças a Deus, e você? Tudo ótimo, Jéssica. Tudo bem, graças a Deus. Como é que estão as coisas lá pela Dale Carnegie? Correndo bastante. Mas como diz meu diretor, esse é o problema bom de ter, né? Esse é o problema que a gente não pode reclamar. A Dale Carnegie está entre as principais escolas de liderança do mundo, né, Jéssica? Sim, a DEIU é eleita já há muitos anos pelas principais revistas aí como uma das principais escolas de liderança no mundo. Isso é muito buscado, as pessoas buscam esse desenvolvimento voltado para a liderança. Como é que é isso hoje no mercado? Leonardo, acho que isso acontece hoje principalmente de duas formas, né? Para empresas muito estruturadas, assim, empresas muito que têm, às vezes, um plano de desenvolvimento e tal, esse nome fica muito comum, né? Entra num plano de desenvolvimento individual, eu preciso desenvolver a minha liderança. Mas normalmente o que as pessoas procuram é resolver problema. E esse problema passa por uma falta de habilidade de liderança. Então, nas empresas, nos empresários menores, assim, o que a gente mais vê, tipo, são poucos que falam assim, eu estou vindo aqui porque eu preciso melhorar minha liderança, sabe? Normalmente ele já ouviu alguém falar que teve um problema e resolveu um problema, ele ainda não sabe o que ele precisa resolver um problema, ele precisa aumentar o faturamento dele, ele precisa diminuir o turnover, né? Diminuir a rotatividade da equipe, ou ele precisa crescer a empresa, né? De um momento muito rápido. Então, normalmente as pessoas têm problemas que perpassam por essa habilidade de liderança. E aí sim, eu acho que dá para dizer que é uma coisa que hoje em dia todo mundo precisa, né? Muito interessante. Tem muita gente que fala que liderança é algo nato. O cara nasceu com esse perfil de liderança, ou tem, sei lá, tem um jeitão de liderança, é um líder nato. Sim. Tá. Esse líder nato, isso pode ser aperfeiçoado. Primeiro, assim, isso existe? Se existe, pode ser aperfeiçoado. E o cara que de repente não tem. Todo mundo fala, não, para liderança você não dá. Esse Sim. cara, ele pode aprender? Entendi. Bom, eu acho que dentro dessas duas perguntas, a primeira é: existe o líder nato? Existe. Acho que realmente existe gente que nasce com essa facilidade, né, de comunicação, ou às vezes está inserido num meio onde tem figuras de liderança muito forte, e isso é muito inspirador. Então, acho que tem sim pessoas que nascem que têm essa naturalidade, essa facilidade. E tem como desenvolver? Tem. Na verdade, a Dale Carnegie surgiu disso, né? O próprio Dale, na época, a grande inquietação dele era essa. Cara, não acho que as pessoas estão fadadas a serem líderes apenas se elas tiverem um talento natural. Não, acho que é uma coisa que dá para ser desenvolvida. A diferença é que hoje as escolas, né, naquela época já, e eu acho que esse problema até permanece um pouco, ele pensava, putz, tem muitas coisas que seriam úteis na nossa vida profissional e ninguém ensina a gente. Então, ele costumava falar, por exemplo, o que ele aprendeu no clube de oratória que ele fez parte era muito mais útil para a vida profissional dele como vendedor do que várias outras coisas que ele tinha aprendido em escolas técnicas, né? Então, foi daí que nasceu a ideia da Dale Carnegie, justamente de acreditar que sim, que tem como desenvolver liderança. E a outra pergunta que você fez ainda é: tem gente que não tem jeito de jeito nenhum? Eu acho que hoje em dia, Leonardo, por tudo que a gente vê nos treinamentos, né, pelas pessoas de perfis muito diferentes, de segmentos muito diferentes, tem muito mais a ver com uma escolha do que com uma incapacidade, sabe? Hoje em dia as carreiras elas não exigem mais que a pessoa necessariamente se torne líder no sentido de ter equipe, né? Então, hoje você tem como crescer em carreiras técnicas, você tem como crescer sendo empresário, né, sozinho, sem ter uma equipe, usando a sua liderança para influenciar os seus clientes ou seus fornecedores. Então, acho que a grande diferença é que hoje existe mais escolha. As pessoas têm como crescer na carreira, né, no negócio, sem necessariamente ter uma equipe, exercer liderança de equipe
E se você acha que é isso que você realmente não quer, que você não é que você não consegue, mas que você não quer as responsabilidades ou o ônus, né, ou os desafios que isso traz, você tem a possibilidade de crescer profissionalmente sem ter uma equipe. Talvez não sem ter a habilidade de liderança, porque você vai precisar da liderança para outras pessoas, né, para os seus clientes, para os seus parceiros, para os seus fornecedores, mas sem ter uma equipe já é uma coisa possível, né? Interessante isso. Então, por exemplo, um autônomo, né? Às vezes um contador que não tem uma equipe, um dentista, um advogado, um médico, ele pode desenvolver a liderança dele para poder aumentar as vendas, para poder trabalhar isso com os seus clientes, então. É o que a gente acredita. Para nós, liderança não é o cargo de gerenciar a equipe, né? A liderança tem muito a ver com a habilidade de influência, no sentido de eu consigo trazer as pessoas para acreditarem, para verem o ponto positivo daquilo que eu faço, eu tenho credibilidade, então o que eu falo as pessoas acreditam, né? Confiam. Então, nesses casos que você citou, por exemplo, do contador, do dentista, sem dúvida você exerce liderança quando você está conversando com um cliente e precisa demonstrar sua capacidade técnica de um jeito que ele entende, né, num preço que ele acha que agrega valor. Então, tudo isso é a sua capacidade de liderança. E começa tudo pelo que a gente chama de autoliderança, né? Você conseguir hoje em dia estabelecer suas metas, seus objetivos, né? O que você quer e o que você não quer para a sua carreira, já é uma habilidade de liderança que a gente tem que ter cada vez mais, né? Para poder se manter fiel ao que a gente realmente quer fazer com a nossa carreira, né? Muito bom. Ô, Jéssica, agora passou uma coisa pela minha cabeça aqui, deixa eu te perguntar. Lógico que a gente está falando de carreira e eu entendo que a grande clientela sua são pessoas querendo se desenvolver mais na carreira, ir para o próximo nível e por aí vai. Agora, um pai, uma mãe que quer potencializar a liderança deles em relação aos filhos, isso também vale, né? Porque isso entrou em xeque agora mais do que nunca. Ou seja, eu estou com o meu filho em casa, eu estou tendo que gerir o meu trabalho, a rotina da minha casa, porque de repente tinha uma pessoa que me ajudava, não estou trazendo mais, ou de repente ainda está lá, mas eu tenho que conviver com ela mais tempo. Estou dividindo mais tempo aqui com o meu cônjuge, de espaço e tudo mais, e meus filhos estão aqui. Estão tendo aula dentro de casa, estão brincando dentro de casa. Sim. Organizar isso daqui, gerir isso daqui e liderar esse time, que é a minha família, vale também para um treinamento do Dale Carnegie? O que mais é do que influência isso, né, Leonardo? Sem dúvida. Eu acho que esse momento tá provando para a gente o que a gente talvez ainda tivesse alguma resistência em assumir, que é que aquela máxima, né, de separar profissional e pessoal, ela não existe mais. Né? Durante um tempo a gente teve muito esse imaginário, né, de que eu vou para o trabalho, eu visto um personagem, eu venho para casa, eu tiro o personagem, e há muito tempo isso já não funciona mais, porque as coisas se misturam, o networking que você tem que fazer, ele perpassa pelos dois mundos, as redes de contatos que você tem se misturam, então ainda mais para o empresário pequeno, nossa, o pessoal e profissional se misturam demais, né? Empresas familiares e tudo mais. Então, eu acho que a realidade do home office agora fez isso, né, explodir, assim, de uma vez por todas. Tipo, esquece essa história. E nada mais é do que liderança e influência dentro da nossa família. Então, a gente tem, por exemplo, participantes que, como resultado do treinamento, reataram um casamento, né? Tipo, porque foram conversar com o cônjuge de uma forma diferente, foram buscar entender algumas coisas. Então, começaram a enxergar a situação de uma forma diferente por causa do que o que ele estava fazendo na vida profissional levou ele a perceber que, tipo, putz, eu não fazia isso no meu casamento. E ele, no final do treinamento de 2 meses, reatou um casamento, né? Já tive uma outra participante que ela veio especificamente porque ela falou, meu maior desafio hoje é a minha filha de 2 anos. Eu preciso conversar com ela de um jeito que ela entenda e que a gente consiga negociar, mas que eu seja líder, né? Que eu esteja no comando da relação. E a mesma coisa, né? Durante todo o treinamento, ela trabalhou todos os compromissos que as pessoas estavam fazendo com o chefe, com o colaborador, com a equipe, com o fornecedor, ela estava fazendo com a filha de 2 anos, né? Para ter conversas diferentes com ela
e ver como é que isso podia mudar a relação que se estabelecia ali de confiança e de influência, né? É um treinamento para a vida, então, né? Totalmente. Jéssica, muitíssimo obrigado, muito bacana. As pessoas querendo conhecer um pouco mais da Jéssica, ou querendo conhecer um pouco mais da Dale Carnegie, esse trabalho fantástico que vocês fazem, qual que é o caminho? Ó, a Dale Carnegie em Brasília, a gente tem página no LinkedIn e tem página no Instagram. Os dois endereços é Dale Carnegie Brasília. Então, Dale Carnegie Brasília, Dale Carnegie Brasília, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E as minhas redes pessoais, Jéssica com K Santiago. Então, Jéssica Santiago, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, as pessoas podem encontrar lá. Muito bom. Jéssica, muitíssimo obrigado. Ótimo dia para você. Até semana que vem. Obrigada, Leonardo. Foi um prazer. Até semana que vem. Programa Edu.